essa disciplina ela tem uma característica interessante, porque a gente vai ver que os computadores, na verdade, apesar de a gente ter diversos tipos de computadores, né, diversos tipos de aplicações, diversos tipos de domínio, a gente vai ver que, na verdade, os componentes desses computadores, os principais componentes, as principais estruturas, né, a gente vai ver que são comuns. Né? Obviamente, muda um pouquinho a aplicação deles e os requisitos deles, né? E as restrições também, obviamente. No entanto, são os mesmos equipamentos, né? Os mesmos componentes, perdão. Né? Então a gente vai ver que desenvolver um bom conhecimento nas estruturas principais, vocês são aptos, né, a avaliar diversos tipos de domínios e restrições. Tá? Bom, mas da onde a gente pega que surgiu, né, em larga escala a evolução que a gente tem hoje, né, dos tipos de computadores, das diversas aplicações? Bom, vocês devem estar careca de saber, né, que as guerras mundiais, né, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, ela deu subsídio, né, para o desenvolvimento tecnológico. Teve o lado muito negativo, com certeza, né, que acabou muitas mortes, muitos países é, em situações complicadas e tudo mais, né? No entanto, né, o avanço, né, pelas tecnologias, né, por tentar estar à frente do inimigo, né, tentar fazer com que você consiga lidar com a tecnologia inimiga, né, teve um impulso gigantesco na nossa área, né, principalmente nessas guerras mundiais, né? E obviamente nessa época a gente tem muitos computadores de propósito específico, né? O que seria computadores de propósito específico, né? A pessoa, o grupo, né, de cientistas, o grupo referente ao governo, etc., né, eles construíram computadores apenas, né, para fazer, por exemplo, a leitura de um míssil, por exemplo. Todos os componentes, né, todas as pessoas envolvidas no processo, né, era para identificar determinado míssil, né? Então, o que a gente tem hoje, às vezes o que a gente tem hoje, pequenos componentes, na verdade, aqueles componentes em si eram atividades manuais juntas, né? Com algum apoio tecnológico. Esse apoio o que era? Basicamente, em leitura e decodificação de código, né? Ou, mais especificamente, a gente vai abordar um pouco mais disso depois, mas basicamente a gente tem que vários componentes, né, várias atividades em si que um processador desempenha, a gente tinha que era um grupo de pessoas, grupo de cientistas, né, em sua maioria matemático e tudo mais, né, engenheiros e assim vai, né. E bom, um filme, pessoal, que recorda bastante, né, que relembra bastante essas características, não sei se vocês já viram, até recomendo, né, principalmente a gente da área de computação, é aquele filme O Enigma, né? Você já deve ter visto, ou sei lá, ouvido falar e tudo mais. Bom, o Enigma, pessoal, é um exemplo muito clássico disso que eu estou falando, né? Onde a gente tem lá grupos de cientistas, né? Em atividades que envolvia ali decodificação de códigos, né? E a gente tinha entre esses grupos lá o nosso famoso Turing, né? Vocês estão tendo uma aula de LFA esse semestre? Sim. Linguagens formais? Então, em linguagens formais, isso geralmente é um tópico lá pro final, vocês vão ver um negócio chamado máquina de Turing, né? A máquina de Turing, por exemplo, ela representa bem, na verdade, o que o Turing propôs, né, para identificar os mísseis, né? Vocês vão ver que na verdade lá eram propósitos específicos até então, né? Por quê? Por exemplo, eles desenvolviam lá umas máquinas, né? Que o objetivo era, dado uma entrada, obter uma saída, né? Beleza. Aí, com uma das principais ideias de Turing, por exemplo, nessa época, né? A galera começou a descobrir formas mais genéricas de você lidar com essas entradas e saídas, né? Então, Turing, né, ele trouxe conceitos e aspectos, né, para aquele contexto que envolvia que
Não importa as entradas, né? O que importa na verdade seriam os padrões a lidar com aquelas entradas para você obter as saídas, né? E tudo mais. Então, essas máquinas de propósitos gerais começam a partir daí, né? Então a gente começa a ter iniciativas e desenvolvimentos a partir desses primeiros trabalhos, né? Desses primeiros trabalhos de Turing. Então a guerra em si, né? A pressão para você ter que se proteger, né? Porque imagine, né? A Inglaterra na época estava em uma situação complicada, né? Ela estava numa situação ali que era ou batalha, né? Não tinha como eles, né, darem o braço a torcer para os nazistas, né? Então foi uma motivação extremamente grande, né, para desenvolver é, máquinas, né, tecnologias que você colocasse você à frente do inimigo, né? E bom, aí surgiu aí as primeiras ideias de máquinas de propósito geral, né? Máquinas de propósito geral que a gente tem até hoje, tá? Que vocês vão estudar aí, inclusive um pouco mais detalhes, essa máquina em particular, né? Na disciplina de LFA aí, tá? Bom, e o que a gente tem hoje, né? Com toda essa evolução que teve nesse século, digamos assim, né? Porque foi o século nosso, né? Da computação, das tecnologias, né? Em poucas décadas a gente viu uma estrondosa evolução na nossa área. A gente viu o poder que se tem, né, de algumas décadas de investimento em ciência e tecnologia, o tanto que se evolui, né? E o que a gente tem hoje, né, na nossa sociedade, quando a gente avalia, né? A gente vê, na verdade, muitas aplicações, né, muitas tecnologias em si, que inclusive ajudam cada vez que passam os meses, né, a desenvolver mais e mais essas tecnologias, né, de propósitos gerais e até composições com de propósito específico também. A gente vê, por exemplo, previsão meteorológica, né, que também fomenta uma grande quantidade de pesquisa, uma grande quantidade de tecnologias novas e tudo mais, né? Devido à sua complexidade, a complexidade de você, por exemplo, lidar com uma quantidade gigante de dados, né? Quantidade gigante de mapas e tudo mais, né? Nós vimos, então, simulações, né, no decorrer das décadas, né? Cada vez mais a tecnologia presente se eu consigo, por exemplo, se eu consigo fazer certas previsões de chegada de determinado transporte, se eu consigo fazer simulações, por exemplo, envolvendo o setor financeiro, né, envolvendo o setor de até mesmo, por exemplo, o que você evoluiu bastante, né, com relação à NASA, né, com relação ao homem à Lua, né, evoluindo essas questões, evoluindo essas tecnologias, né, a gente consegue cada vez mais, né, fomentar a nossa área, né, em particular. Né. O surgimento da internet, né, que obviamente ele teve ainda mais presença inicial ali, né, teve mais desenvolvimento inicial nas próprias guerras em si, né, e cada vez mais sendo utilizada, né, para usos do dia a dia, né, em diversos negócios e nas últimas décadas aí, né, com relação a interações entre pessoas, né. Então, a gente pode ver que na verdade toda essa evolução, né, que teve lá início na guerra, né, elas teve várias aplicações, né, principalmente ao ver as pessoas, né, a sociedade ver as suas aplicações no seu dia a dia, ver o tanto que elas conseguem produzir, né, com menos dinheiro, né, com menos investimento em si, né. Então tecnologia, a galera começou a identificar, né, que isso aumenta cada vez mais a produtividade, para se produzir mais por menos, né. Nas últimas décadas em particular a gente vê aí evoluções na área de realidade virtual e aumentada, né. Principalmente na última década, né, nos últimos 15 anos aí, a gente vê bastante a presença da computação pervasiva e computação ubíqua, né. Pervasiva quando a gente está falando a computação alocada nos lugares, né, ou seja, aplicativos embarcados, né, a gente vê computação embarcada em certos, por exemplo, a gente tem setores de enchente, por exemplo, setores onde está muito presente a certos problemas ambientais.
A gente vê que a gente consegue já colocar, né, tecnologias nesses locais, né, implantar tecnologias nesses locais para ter sensores, por exemplo, né. Isso é o nível de aplicação, né. A gente pode ter aí várias aplicações com relação a isso, né. Então, a computação nos lugares, né, quando a gente olha essa palavra pervasiva, né. E quando a gente olha essa palavra ubíqua, né, é a computação nos lugares móveis, né. Então, a gente integrando a tecnologia nos lugares, né, nos ambientes em si, onde a gente vai ter ali variáveis de ambiente, né, contextos, né, a gente aumenta ainda mais o leque disso quando a gente coloca localização, né, quando a gente coloca mobilidade, né, e daí surge o termo, por exemplo, ubíqua, né. Então, pessoal, a gente percebe, na verdade, que a computação em si, né, com a evolução da arquitetura de computadores, né, com a evolução dessa arquitetura sendo apoiada, né, por diversas pesquisas envolvendo áreas da sociedade, a gente vê evoluções, né, na própria tecnologia em si, né, que auxilia ainda mais o dia a dia das pessoas, né. E aí vai surgindo esses termos aí, pessoal, mas tudo em decorrente de uma evolução, né, que cada vez mais fomenta, né, mais pesquisas, né, e mais trabalhos envolvendo a arquitetura de computadores. Porque vocês percebem, tudo isso que eu falei, né, envolveu o quê? Envolveu a criação de dispositivos, né, envolveu a criação de hardware, definições e melhorias de esse respectivo processador, né, melhorias de memória, né, que a gente vai ver inclusive no decorrer dessa disciplina. Tá? Bom, até aqui alguém tem alguma pergunta? Tá beleza isso aí? Professor, Maravilha. perdão. Opa, pode falar. Eu fiquei meio em dúvida entre a diferença do pervasiva e ubíqua. Boa. Boa, vamos lá. Ó, o que nós temos então? Quando a gente fala de a computação em si, tecnologia, a gente está falando de componentes, né, apoio tecnológico para determinada área, né. Quando a gente fala de computação, tecnologia de propósito geral, né, seriam computadores que estão aptos a lidar com diversos tipos de aplicações, né, independentemente de qual seja, né. Quando a gente começa a colocar essa tecnologia de propósito geral, né, essa tecnologia, esse hardware, entre aspas, colocar isso nos ambientes, né, então eu não tenho mais, não é mais aquela ideia de um computador na sua casa, cada um tem seu computador, ninguém se interconecta, por exemplo. A gente está falando, por exemplo, quando a gente começa a entrar nesses termos, a gente está falando da tecnologia do computador no ambiente, né? Então, por exemplo, vamos supor quando você vai lá você vai no Rio de Janeiro, né, por exemplo, e você está andando de bondinho, digamos assim, né? E aqueles vários sensores que pode ter no bondinho, por exemplo, ou que pode ter implantado mesmo perto das árvores, perto dos morros, etc. Aquela tecnologia ali é uma tecnologia embarcada no ambiente, né? Então, dentro daquela tecnologia tem algum tipo pequeno, mesmo que foi pequeno, de processamento, né, que faz o quê? Que faz leitura de algum dado, né, que a gente chama de sensor, aí, né? É daí inclusive que vem a ideia de uma área chamada rede de sensores, né? Então, aquele sensor, aquele hardware implantado no local, né, que ele é responsável por ler dados daquele local ali, né? A gente começa a chamar esse tipo de tecnologia de pervasiva, né? Então, a tecnologia no ambiente em si, né? Não é mais aquela ideia antiga, né? Aquela ideia que a gente teria só o computador na casa de cada pessoa, né? De uma forma um pouco mais engessada, né? A gente começa a pegar a computação e levar ela para o ambiente. Aí a gente pode ter no próprio ambiente, né, variáveis de contexto, né? O que eu estou querendo dizer com relação a isso? Aqueles sensorzinhos lá implantados no morro de leitura do bondinho, né, ele pode lidar com diversos tipos de dados ali, né? Um sensor às vezes específico para capturar
a oscilação, por exemplo, do bondinho, se está oscilando muito, está oscilando pouco, né? Então ele vai ter variáveis de leitura ali, por exemplo, tá chovendo, não tá, digamos assim, né? Então pode ver que a computação no ambiente em si, né? Não é uma computação mais engessada a nível de computador pessoal, né? Então sempre lembra a pervasiva como a computação no ambiente. Ubíqua é quando a gente fala, por exemplo, a computação do ambiente móvel, né? É a mesma ideia da computação pervasiva, né? Só que a gente adiciona uma questão de mobilidade em cima dela, né? Ou seja, aumenta uma variável de ambiente ali, né? Aumenta a complexidade do ambiente. Então se a gente tem, sei lá, um exemplo bobo, rápido, né? Se a gente tem uma variação de 2D na computação pervasiva, a gente pode ter um novo eixo 3D, por exemplo, na ubíqua, né? Onde a gente tenha mais uma variável para lidar com as outras variáveis já presentes no hardware ali, né? Então aí a gente começa a lidar com termos como esse, por exemplo, né, na evolução. E isso, pessoal, eu tô mostrando essa parte em particular porque aqui a gente consegue ver, né, que a computação saiu lá desde da ideia de um propósito específico, por exemplo, identificar a localização de mísseis, né? O computador só fazia aquilo, né? Fazia aquilo. Até o ponto que o computador a gente começa a ter propósitos gerais para ele, né? E depois desses propósitos gerais, né, propósitos agora distribuídos, digamos assim, né? Então é mais essa questão aí, entendeu? Ambos os termos estão ok? Sim, agora ficou claro. Boa. Então sempre lembra com relação a isso, né? Implantado no ambiente, né? Implantado com mobilidade, né? E nos dias atuais se estuda cada vez mais esse tópico, né? Bom, apesar de todas essas aplicações, apesar de todos esses desenvolvimentos, né, o que a gente consegue ter hoje, por exemplo, que a gente pode aí dar alguns exemplos, né, da realidade hoje, né? Bom, as classes de computadores, a gente percebe que mesmo tendo essas variedades, né, de aplicações e tudo mais, nós temos que elas são similares, né? Então todas essas máquinas, né, digamos assim, todas essas classes de computadores, né, apesar de diferentes aplicações, diferentes requisitos, como eu mencionei, elas têm as suas similaridades, né? Os principais componentes, né, inclusive que a gente vai estar abordando aqui, todas essas aplicações têm, né? Desde aquela aplicação, aquele mainframe, aquele computador gigante, né? Aqueles servidores de alta escalabilidade da Amazon, da Azure e da Google, a gente vê que esses computadores têm eventualmente mesmos componentes, né, que computadores mais bem específicos, né, computadores embarcados, por exemplo, né? Então algumas coisas que a gente pode destacar, né? A gente tem lá os nossos notebooks, os nossos desktops, né, que tem algum propósito geral, né, e custo e desempenho, né? O porquê disso, né? Porque a gente vê que mesmo tendo diferentes computadores, né, a gente precisa deles, né? Todos eles em particular, né? Todos eles. Porque se a gente analisar o porquê que a gente utilizaria um servidor em casa, não tem necessidade, né? No entanto, a gente precisa de servidores, né, para estar mantendo, né, as grandes nuvens, né, as grandes aplicações e tudo mais, né? O porquê que nós precisamos de desktops e notebooks, por exemplo? O porquê, né, as pessoas com o uso na tecnologia, né? Pessoas comuns, somos nós com o uso na tecnologia, né? Então, e adendo aqui, pessoal, ainda é uma questão até mesmo de smartphone, né? Que às vezes envolveria até essa primeira opção, principalmente hoje em dia, né? Os smartphones que a gente está comprando estão cada vez mais com mais processamento que os computadores antigos, né? Nós temos um adendo aqui, certas características para smartphone também, né? Computadores embarcados, né? Que é aquela ideia que eu mencionei da computação pervasiva.
a gente vê aí que a gente também precisa desses computadores cada vez mais, né? Cada vez mais as aplicações de hoje em dia, né? Principalmente para ligar o ambiente, né? Para ligar dados, né? Das aplicações, dados dos domínios ali, né? Dados dos problemas do dia a dia, né? A gente precisa cada vez mais desse tipo de computador, né? E destaque a eles, por exemplo, a gente tem, por exemplo, a restrição de custo e capacidade, né? Então, são baratos? São baratos. No entanto, a gente tem, obviamente, restrição de desempenho, né? Então, é sempre um trade-off que a gente tem que analisar, né? Qual o tipo de aplicação que eu preciso desenvolver? São aplicações de cunho mais embarcado. Ou seja, o desenvolvimento necessita cada vez mais cuidado, né, com relação à programação desses caras, né, dessas aplicações que a gente vai desenvolver para esse tipo de computador, né. Servidores, eles já são bem parrudos, digamos assim, né. Só que a gente precisa investir, obviamente, juntamente com isso, com tecnologias de comunicação, né, entre diversos tipos de servidores, os famosos clusters, né, que a gente eventualmente pode até comentar. Acho que a gente vai até ver um tópico perto disso em futuras aulas, né? A gente tem que envolver desenvolvimento de escalabilidade, né? Então não adianta nada você ter um servidor gigante, né? Sendo que daqui a 2, 3 anos a capacidade desse servidor diminui também, né? Então também é uma questão que se deve levar em consideração. Esse servidor ele é escalável, né? A gente tem tecnologias que conseguem fazer com que ele escale, né? Juntamente a isso, disponibilidade. Se um dia eu precisar escalar meu servidor, né, ou sei lá, por algum motivo deu algum problema, durante a troca dele, ele vai ficar disponível, né? Então, ou seja, os usuários daqueles servidores, eles vão perder acesso, né, quando eu estiver fazendo melhorias nele, né? Então, como vocês podem perceber, nós precisamos de todos esses computadores aqui, todas essas classes de computadores, né? A gente poderia resumir as classes hoje nessas 3 classes, né, principais. Obviamente, como eu mencionei para vocês, quando a gente envolve questões de smartphones, né, principalmente os de hoje em dia, a gente pode eventualmente juntar esse primeiro, né, com esse terceiro aqui, só que esse seria uma quarta categoria, né, mas a gente, para ficar mais fácil aqui, a gente pode classificar nessas 3 aqui. Só que cada uma das 3, apesar de serem importantes, elas têm as suas aplicações, né? Então elas devem os seus respectivos cuidados, né, na hora de você estar lidando com elas, né? Vou desenvolver um software para servidor. Ele não vai ter as mesmas características do software embarcado, né? Eu vou desenvolver um software para o embarcado. Ele pode rodar nesses outros aqui? Até pode, né? Mas você não vai estar usando os recursos necessários, você está gastando dinheiro à toa, né? Se eu preciso abrir apenas uma planilha de Excel no meu computador, por que eu vou comprar um computador com um processamento grande e muita memória, né? É a mesma ideia, né, pessoal? Eu vou desenvolver um software para ser embarcado, mas eu vou colocar ele num PC, por exemplo, num notebook. Mas você não precisa de um PC e notebook, então, né? A mesma ideia, né? Se você tem uma aplicação muito grande, né, você não vai conseguir rodar, né, num computador embarcado, né? É até legal eu chegar nessa história, pessoal, que eu tive um laboratório, né, onde eu trabalhei por alguns anos, onde eu trabalho ainda por alguns anos, né? O pessoal desenvolveu uma pesquisa por vários anos, né, de aplicações adaptativas, né, em robôs, né? Beleza, o aluno de mestrado lá desenvolveu vários anos aquele trabalho, né? Só que na hora que ele foi aplicar o trabalho dele, né, o detalhe que ele não se atentou na época é que o hardware, né, ele estava implantando, né, as características adaptativas em um hardware embarcado, né? O que aconteceu simplesmente que no final do trabalho do cara, ele não conseguiu utilizar a parte física do trabalho dele, né? Porque ele foi implantar a solução que ele fez, né, o software que ele fez, no hardware que ele tinha embarcado, né, um robô no caso, eu não lembro qual robô que é agora, mas o modelo, a marca, etc. Mas ele foi implantar nesse robô, né, simplesmente, como ele não levou em consideração a arquitetura daquele robô,
né, ele teve que refazer o trabalho dele, né? Então, é só um exemplo aí que acontece no nosso dia a dia se a gente não levar em consideração, né, características como essas, né, da capacidade, da arquitetura, do desempenho do hardware que a gente tem. Então a gente tem que sempre notar isso aí. Ah, eu estou fazendo um software aqui que tem certas aplicabilidades, tem certas aplicações. Aonde que eu vou implantar isso aqui? Né? Então, se você estiver implantando isso, você tem que desenvolver seu software já tendo essa noção. Né? Então, só um comentário aí, porque isso não é só achismo, né? Realmente aconteceu. Né? Acontece, né? Bom, até aqui tudo bem, pessoal? Tá beleza? Bom, então essas foram as classes. Qualquer coisa vocês podem falar aí. Deixa eu ver se alguém deixou alguma mensagem. É isso aí. Bom, tá, mas para ser mais específico, o que agride o desempenho de um programa em particular, né? De um determinado sistema, né? Ou subsistema, né? O que atrapalha, né? Bom, a gente tem que verificar várias coisas, né, quando a gente está avaliando o desempenho de determinado hardware. Né? A gente tem que olhar o algoritmo que está sendo desenvolvido, ou seja, no algoritmo eu saí criando várias variáveis, onde, por exemplo, eu criei uma variável lá que vai usar 32 bits, só que eu estou executando em um sistema que não lida com 32 bits, né? Ou que não tem espaço para lidar com aqueles 32 bits. Né? Por exemplo, aí, isso era muito comum. Né? A linguagem, o compilador e a arquitetura. Então, por exemplo, eu desenvolver um programa em C é diferente de eu desenvolver um programa em Python. Né? O resultado, a compilação daquilo, né, vai ser diferente uma coisa com a outra. Né? Então, às vezes, eu estou desenvolvendo um programa em Python no meu PC, né, digamos assim, né? Essa aplicação, quando colocada no embarcado, né, ou colocada em um sistema de uma capacidade menor, etc., eu não vou ter o mesmo desempenho, né, do que se eu estiver utilizando uma linguagem C. Por exemplo, eu não vou ter as mesmas, digamos assim, instruções entre aspas. Né? Então, o que eu tenho problema, por exemplo, do algoritmo, definição de variável, né, o uso de estruturas de repetição com vários ifs dentro e tudo mais, né, que atrapalham, né, às vezes determinada aplicação, né? Na linguagem também eu vou ter que, se eu estiver utilizando uma linguagem eventualmente de um nível muito alto, né, e quando eu for aplicar isso em um determinado hardware, né, eu posso não ter a resposta, né, que eu estou esperando. Principalmente que a gente, às vezes, o que acontece muito hoje em dia, às vezes a nossa máquina de trabalho, de desenvolvimento, ela tem uma memória bem elevada, né, comparado às máquinas dos clientes. Né? Então a gente está acostumado a testar na nossa máquina e funcionar na nossa máquina. Né? A hora que a gente vai testar isso, que vai usar isso na máquina do cliente, a gente vê que não tem desempenho. Né? Então, às vezes, é a linguagem. Pode ser também. Né? Juntamente com o compilador e a arquitetura. E o porquê que é legal destacar o compilador? Né? Porque o que a gente vê, o que a gente programa, digamos assim, isso está na nossa linguagem, está no nosso nível, né? Tá o que a gente entende. Né? Só que é daí que vem o compilador para trazer o que a gente entende para o que a máquina entende. Né? Só que esse compilador em si, né, ele tem as suas regras, né? Ele tem as suas diretrizes lá. Né? Então, às vezes, determinado compilador vai ter uma diretriz que vai gerar algo que não vai ter um desempenho legal no hardware. Né? Bom, e também o próprio dispositivo em si, né? A gente tem lá o processador e o sistema de memória. Né? Então, por exemplo, a gente pode às vezes ter um algoritmo eficiente, né? A gente pode ter uma linguagem rápida, eficiente, né? Eficaz nos atributos que a gente está querendo lidar. Né? Só que a gente eventualmente tem um hardware que não é tão adequado para aquela aplicação. Né? Então isso também pode influenciar na hora de avaliar o desempenho de uma máquina, né? De avaliar o desempenho de uma resposta de determinado computador. Né? Outra coisa, né? A gente pode ter o melhor algoritmo do mundo, né? A melhor linguagem, compilador e o hardware.
Só que as entradas e saídas, né, ou seja, os dispositivos que a gente utiliza para fazer a leitura de dados, para retornar para a leitura de dados for deficiente, né, tiver algum problema, não adianta nada. Né? Então a gente teve um grande investimento aqui, né? Só que esses dispositivos eles podem atrapalhar toda essa galera aqui. Tá? Então isso também é uma coisa a se avaliar quando a gente está olhando o desempenho. Né? Bom, sendo agora mais específico em cada tópico, quando a gente fala de algoritmo, né, refere-se, por exemplo, às instruções que o compilador, por exemplo, gera, né, quando a gente está programando. Né? Então, por exemplo, aquela estrutura de repetição, aquele for que a gente está utilizando, né, na linguagem de programação, isso vai gerar depois um conjunto de instruções. Né? Esse conjunto de instruções, se a gente está construindo um for, por exemplo, sem, por exemplo, analisar quantas iterações vai ter ali, né? Às vezes a gente está querendo ler um dado, né, que às vezes com 2 iterações a gente conseguiria chegar no resultado. Né? Mas o que a gente faz? A gente vai lá e coloca uma repetição de 1 a n, digamos assim. Né? Às vezes já encontrou o dado na segunda iteração. Né? Só que a gente fez um algoritmo que ele lê até n. Né? Então às vezes poderia demorar milésimo de segundos e demora segundos. Né? Então quando a gente pega esse código que foi desenvolvido, né, com essas características, com esse n, né, com essa leitura dessa repetição até n, a gente vai ver na verdade que ele gerou lá várias instruções a mais que poderiam ser corrigidas com apenas 2 instruções, digamos assim. Né? Então são essas e outras que a gente começa a ver que o código que a gente desenvolve, né, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, porque o desempenho do nosso programa como um todo vai levar em consideração, né, essas nuances, né, características como essas, porque as instruções em si, né, é o que a gente não vê a grosso modo. Né? Quando a gente está programando, a gente está desenvolvendo a nossa lógica, né, e para a gente o que pode fazer sentido às vezes, né, quando a gente transforma isso para instrução, né, transforma isso para algo que o computador entende, a gente vê na verdade que a gente está fazendo algo redundante. Né? Então essa disciplina ajuda a gente a entender questões como essa. Né? Bom, e com relação à linguagem, que é o compilador em si, né? Cada compilador, pessoal, cada linguagem, né, ela vai ter a sua respectiva quantidade de instruções, o seu número de instruções, as suas características de instruções. Né? Então, às vezes, eu estou utilizando uma linguagem X, uma linguagem X, e o compilador, às vezes, para aquela arquitetura em particular, né, ele lida de forma diferente do que para outra arquitetura. Né? Então, às vezes, eu estou mesmo utilizando, por exemplo, sei lá, um Python, por exemplo, para desenvolver um programa, né? Se eu lidar com isso em diferentes arquiteturas, eu vou ter diferentes conjuntos de instruções. Né? Então, as mesmas instruções que o compilador e o montador, entre aspas, gera para um ARM, né, ele não vai gerar para o Intel. Né? Então, aí são questões que a gente tem que analisar, porque são coisas diferentes. E às vezes, pessoal, as instruções que gera para uma arquitetura é de modo tão diferente da outra que o desempenho pode ser melhor em determinados tipos de instruções. Né? Às vezes, determinada arquitetura tem melhor desempenho com relação à leitura e escrita de dado, né, no processador. Mas outra arquitetura tem um melhor desempenho na escrita, não tanto na leitura. Essas coisas vai fazer com que algo desenvolvido para ARM, por exemplo, tenha às vezes um desempenho melhor do que para Intel, sabe? E vice-versa também. Né? Então, por isso que é também um outro fator que a gente lida. Né? Então, mesmo sendo o mesmo código, né, só que para arquiteturas diferentes, a gente vai ter diferentes tipos de instruções. Tá? Até porque a gente tem diferentes tipos de hardware, né, diferentes tipos de fabricantes e tudo mais. Né? Bom, e obviamente, além do algoritmo, né, que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que avaliar para falar o desempenho, além do compilador, né, e da arquitetura,
A gente também olha, como eu falei para vocês, né, para o próprio hardware, para os próprios componentes que a gente está utilizando, tá? Esses componentes em si, né, a forma como eles são distribuídos e a forma como eles estão conectados, né, como eles estão no seu caminho, entre aspas, vai falar se a gente vai ter velocidade, por exemplo, ou não para processar instruções que foram geradas, né, pelo compilador, né? Então, às vezes, eu posso ter um excelente algoritmo, né, e um excelente compilador, né, extremamente eficaz. Mas aí, né, o hardware que está sendo usado ali para processar aquelas instruções não é bom, né? Ou está ultrapassado, ou até, eu estou desenvolvendo um novo hardware, só que eu coloquei muito processamento, pouca memória, né? É a mesma ideia também, né? Eu posso ter o melhor algoritmo e o melhor compilador, mas não vai adiantar nada, né? O resultado vai ser bem ruim, né? Bom, e por final, como eu falei, a velocidade dos dispositivos podem atrapalhar nessa história toda, né? Então, às vezes, a entrada é devagar, né? O processamento é rápido e a saída é devagar. Então, você vai ter um péssimo também resultado, né? Então, não adianta nada também você investir em uma coisa e não investir em outra. Tudo isso para falar que, eu quero falar do desempenho de um programa, eu quero falar do desempenho se o computador tá ou não bom, tá ou não melhor que outro, né? Não basta eu apenas olhar certos atributos. Eu tenho que olhar numa visão geral, né? Eu tenho que olhar como está o algoritmo, né? Eu tenho que olhar a linguagem, o compilador e a respectiva arquitetura, né? Eu vou olhar, por exemplo, qual que é a velocidade dos componentes, né? E também os dispositivos de entrada e saída, tá? Então, isso é algo que a gente olha no desempenho, tá? Aqui tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa com relação a isso? Muito fácil? Esse tópico é bem mais tranquilo, né? Qualquer coisa aí vocês podem falar, pessoal. Estamos aí para isso, tá? Bom, então quando a gente fala de desempenho, a gente fala de principais características como essas que eu falei, tá? Bom, além disso, a gente tem o conceito de camadas, né? As camadas gerais que nós temos para lidar quando a gente fala de um computador é o que? São as camadas de aplicações, né? Camadas do sistema operacional, né? E o, entre aspas, software de conversão, que a gente pode chamar assim, né? E o próprio hardware, né? O que vem a ser as aplicações? As aplicações em si são os programas que a gente desenvolve, né? São aqueles programas que estão acima do sistema operacional, né? Então, aquele RP que você usa, né? Aquele RP que você ajuda a construir, né? Aquele jogo que você gosta bastante, né? Todos esses softwares, eles estão aqui nessa camada de aplicação, né? Abaixo dessa camada de aplicação, né, é o que? É o sistema operacional, né? E software que a gente pode chamar aí de software de interface, né, de conversão, né? O sistema operacional, né, pode ser aí Windows, Ubuntu, né, macOS, o iOS, perdão. Então pode ter vários aí diferentes tipos de sistema operacional, né? Software de interface e conversão são, por exemplo, compiladores, né? Então, quando você usa um software que tem às vezes até características junto com aplicações, né? A gente tem um software que traz algo que está no nível acima do usuário para ser entendido no nível abaixo do sistema operacional, né? Bom, e abaixo disso a gente tem o nível de hardware, né? Então esse hardware aqui ele vai estar no nível ali mais interno das camadas, né? Obviamente, para cada camada a gente tem várias multicamadas, tá? Então a gente tem dentro de hardware a gente tem várias camadinhas aqui dentro, né? Em sistema operacional a gente pode ter várias camadas, mas a grosso modo, a priori a gente pode falar que tem essas três grandes camadas aqui, né?
o que a gente vai trabalhar um pouco mais na disciplina, né, vai ser essa camada, né, entre essa camada do meio, né, e essa mais interna aqui. Né? Então a gente vai trabalhar um pouco mais com essa relação a essa daqui. Apesar de nós precisarmos, né, eventualmente lidar com algo que vem daqui de cima, né, para baixo. Tá? Então observe que algo sempre desenvolvido nessa camada, né, uma aplicação que eu desenvolvo aqui, um software que eu desenvolvo aqui, né, ela passa por várias outras camadas, né, que se elas não estiverem muito bem definidas, ou muito bem organizadas e tudo mais, né, a gente pode ter problemas. Né. Bom, então como eu falei, a camada de aplicações é essa mais externa, né, e ela tem um nível de abstração mais alto também. Tá? Ela tem um nível de abstração mais perto da gente. Né? Quando a gente utiliza, por exemplo, uma linguagem de alto nível, né? Então, quando a gente quer programar, a gente não vai programar em assembly, né? A gente vai programar numa linguagem que é próxima do inglês, que é próxima do português, né? Então isso, todas essas tecnologias, né? Todas essas aplicações, elas ficam nessa camada mais externa, né? Junto de aquelas aplicações que ficam mais próximas da nossa língua, né? Que aí, como eu falei, né, envolve essas linguagens que a gente está acostumado a utilizar no nosso dia a dia. Tá? E também, essa própria camada de aplicações, como eu falei, podem ter múltiplas camadas. Né? Então, por exemplo, nessa camada de cima, a gente pode ter lá uma camada de banco de dados, né? Uma camada de serviços, né? Eventualmente, uma camada de, às vezes, algumas APIs, né? Outros sistemas, subsistemas, né, vários sisteminhas criados nessa própria camada de aplicações, certo? Então, a gente observa aí que mesmo nessa camada a gente pode ter várias múltiplas camadas, né? Principalmente quando a gente está lidando com uma aplicação que envolva, né, vários tipos de característica, vários tipos de, por exemplo, servidores, eventualmente, né? Vai ter lá várias camadinhas. Tá? Quando a gente fala do sistema operacional e software de conversão, a gente já está falando de quem? Dos nossos queridos compiladores, né? Dos nossos queridos montadores. Né? Muitas linguagens, eventualmente, a gente vai ter o compilador junto do montador. Tá? Mas a gente pode, a nível conceitual e a nível um pouco mais esmiuçado, separar um pouco esses dois. Né? Então, nessa camada do meio, o que a gente tem? O compilador. O que o compilador faz? Né? Ele vai traduzir uma linguagem de alto nível, ou seja, ele vai pegar uma linguagem C que nós escrevemos, uma linguagem Python que nós escrevemos, e vai traduzir essa linguagem para uma linguagem chamada Assembly. Né? Essa linguagem Assembly, né, vai depender da arquitetura. Né? Então, por exemplo, para cada arquitetura eu vou ter eventualmente uma linguagem Assembly diferente. Tá? Essa linguagem Assembly, o que é? Ela é o que facilita lidar, né, com o hardware. Né? É até interessante destacar isso, pessoal. Na época das guerras, né, na época que estava começando o desenvolvimento da computação, o que fazia? Né? O pessoal desenvolvia, ele lidava com hardware diretamente. Sim, eram vários 0 e 1s que ele colocava, né, para lidar com hardware. Né? Então ele colocava lá os ligado e desligado. Né? Isso muitas das vezes eram de forma manual ainda. Né? Então às vezes era uma porrada de pessoas para ligar e desligar certas válvulas, né, que tinham no sistema. Né? E esse ligar e desligar, né, essas várias combinações de liga e desliga, né, fazia o que o computador tinha que fazer. Né? E nesse meio tempo, né, a gente sempre tem aquelas pessoas que identificam padrões, né, que estabelecem padrões, que desenvolvam em cima de padrões. Né? E um desenvolvimento que teve na época foi, inclusive, né, os cientistas, né, as pessoas que envolvidas nos projetos, né, eles identificavam certos padrões de liga e desliga, digamos assim.
né? Junção de certo desliga e desliga, né? Eu estou sendo um pouco generalista aqui, apenas para a gente tentar compreender um pouco essa ideia. Então, esses padrões, esses engenheiros científicos, essa galera foi desenvolvendo, olha, sempre que tem tal tipo de atividade, eu tenho certos conjuntos de 0 e certos conjuntos de 1. Né? Aquela outra atividade ali, eu tenho outros tipos de 0, outros tipos de 1. Né? Então, o que eles foram fazendo com relação a isso? Então, eles foram definindo, pessoal, várias atividades, né, de zeros e uns. Né? Essas atividades de 0 e 1 foram depois, foi um precursor de linguagens de programação. Né? Por quê? Então, fulano de tal sempre para fulano ali sempre para fazer certa atividade, ele tinha que colocar 3 zeros e um 1 e um 0, né? Aí ele via que essa atividade era frequente, né? Então esse desenvolvedor fez o quê? Foi lá e criou, né, um atalho para aquele vários zeros e uns e deu um nome para aquele atalho, né? E assim sucessivamente, né? Esses atalhos, né, de padrões depois foram combinados, né? A galera foi vendo que, ó, para certas atividades tem esse atalho, aquele atalho e esse atalho, né? Então, juntando esses 3 atalhos, às vezes eles tinham, por exemplo, diversos tipos de instruções já prontas, né? Então, tudo isso para falar que quando a gente tem uma linguagem assembly, o que a gente tem na verdade é a representação de vários símbolos para determinada arquitetura, né? Então, determinada arquitetura, vamos supor, para um chip Intel, né? O chip Intel, por exemplo, né, ele vai ter um tipo de assembly lá na hora que a gente for utilizar um compilador, né? Então ele vai ter lá diversas atividades, né, diversos atalhos, digamos assim, né, que diz respeito ao 0 e 1. Né? Bom, esses atalhos, né, aqui a gente está olhando de cima para baixo, né? Esses atalhos, quando se converte para a máquina, são lá os 0 e 1 diretamente. Tá? Então, só utilizando aqui para vocês terem uma ideia, o que eu estou querendo dizer? Tá todo mundo vendo o Paint aqui? Não sei se ele compartilha a tela toda. Sim. Tá, beleza. Então, pessoal, o que nós tínhamos muito, né? O pessoal, eles faziam o quê? Aqui nós tínhamos 2 níveis aqui na época, né? Aqui nós tínhamos os dispositivos, né? O hardware em si aqui embaixo, né? Então vamos colocar qualquer símbolo aqui apenas para representar. Vamos supor que o triângulo é um hardware, tá? Os vários hardwares aqui. Nossa, não sei utilizar o Paint. Aí. Então a gente tinha aqui vários, certo? O que acontecia, pessoal? Essa galera que trabalhava aqui, nessa parte aqui, para eles manipular esse hardware aqui, para fazer a sua atividade específica, né? Vamos supor que eles precisavam aqui, por exemplo, ler um determinado dado. Ler um dado, por exemplo, e escrever um dado. E aqui nós tínhamos só leitura, né? Ler um dado. O que eles faziam aqui? Então aqui eram pessoas mesmo, né? Então aqui eles iam lá, ligavam e desligavam chave, né? E às vezes para ler um dado, eles tinham que fazer o quê? Eles iam lá, apenas vamos fazer apenas uma suposição que seria esse dado aqui, tá? Então sempre para ler, eles faziam esse padrão, né? Da mesma forma,
certo? E para escrever, eles tinham uma característica diferente, digamos assim, né? Então, essa galera aqui ficava trabalhando o dia inteiro nisso, né? Então, eles tinham certas atividades. Atividade é ler um dado, né? Para ler um dado, um fulano falava para outro, olha, você tem que utilizar tal desligamento e tal ligamento para você ter essa leitura de dado, né? E aí repetia de novo, esse mesmo cara, né? Para escrever, a mesma ideia, só que aí você tem que colocar um padrão diferente. Então observa que o que foi acontecendo? A galera que foi observando aqui de cima, né, outros cientistas que trabalhavam juntos também, foi observando isso e falou, pô, velho, a gente poderia melhorar isso aqui, né? A gente está utilizando isso várias vezes, os caras ficam apertando um botão lá o dia inteiro e dá para agilizar isso, né? O que eles foram fazendo? Eles foram classificando essa galera aqui, ó, essas atividades. Tá entendendo? Essas atividades. E vamos supor que tinha mais aqui, tinha mais, por exemplo, somar um dado. E aí tinha lá outra instrução, né? E assim sucessivamente. Então essa galera aqui de cima, eles foram observando isso, né? O que eles fizeram? Eles falaram, a gente pode agilizar isso. E se a gente criar uns atalhos, né? Que aí começa, por exemplo, algumas primeiras automatizações, né? E se a gente, em vez de colocar isso aqui, a gente criar um alias, que a gente chama, digamos assim, né? Hoje em dia usa bastante isso em banco de dados. Mas se a gente der um nome, em vez da gente utilizar esse 01, 01, 01 aqui, a gente utiliza esse ler dado, né? É mais fácil para a gente integrar novos membros na equipe também. Então o que eles foram fazendo? Eles foram fazendo uma coletânea de atalhos, tá? Então aí eles têm lá, por exemplo, né? Então eles foram fazendo essas coletâneas, de atalhos, né? De modo, pessoal, que quando eles precisavam, né, em vez deles saírem digitando os 0 e 1, né, para fazer as ligações e desligamentos, eles basicamente executavam um atalho, né? Cada atalho, né, executava o respectivo 0 e 1, né? Então, como vocês podem observar, esse tipo de estudo, né, esse tipo de observação foi dando origem às linguagens, né, que a gente tem hoje, né? Aí deram o nome, por exemplo, essa linguagem intermediária aqui, por exemplo, a gente pode chamar aí de um assembly, né? Então, quando a gente está falando de assembly, a gente está falando de algo nesse aspecto, né? A gente está falando de atalhos, né, e os respectivos zeros e uns aí, tá? Tô falando a grosso modo, tá, pessoal, para ficar claro de entender aqui. Um outro ponto, né, você já deve ter sacado isso, né, mas a gente pode dar mais exemplos aqui. Conforme foi evoluindo, né, a gente sempre tem uma galera acima, né? Então, se a gente observar aqui, eles falam, olha, para fazer tal e tal coisa, sempre tem leitura de dado, escrita e soma, né? Então, eles podem, por exemplo, às vezes ter um atalho de mais alto nível, falar, por exemplo, operação. Certo? Essa operação, às vezes, faz o quê? Ele lê o dado, escreve um dado e soma um dado, né? Então, uma operação que já faz isso, isso e isso, né? Então, assim segue, por exemplo, como a gente tem o desenvolvimento de níveis, né, de linguagem. Então, a gente tem essas várias camadas, né? E aí, conforme vai subindo mais, né, o que a gente tem? A gente tem os níveis de abstração subindo, tá? Então, essa é a ideia, tá? E, obviamente, né, principalmente quando nós chegamos nessa parte aqui, né, nós começamos a ter que ser mais específicos, né? Uma vez que quando a gente está em alto nível a gente pode ser genérico,
né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com genérico? Né? Eu utilizando um compilador C, eu posso rodar isso em diversos hardwares. Mas por que isso é possível? Isso é possível porque eu tenho essa galera aqui, né? Então, na verdade, o que você está desenvolvendo é essa camada aqui, certo? Você está desenvolvendo esse pedaço aqui, né? O que você não está se atentando é o que? É que essa camada aqui vai se transformar nessas outras camadas aqui quando forem utilizadas. E essas camadas aqui, elas são específicas. Entendeu? Então, quando eu desenvolvo, por exemplo, eu estou na área de compiladores, digamos assim, né? O que eu tenho que saber? Né? Eu tenho que saber quais as arquiteturas, quais os hardwares que eu estou lidando, né? Que aí eu vou ter tais características. Eu sou, na verdade, um programador de uma empresa, né, que desenvolve soluções para negócios. O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber essa camada aqui, né? Eu tenho que explorar essa camada, mas estando ciente que tem essas camadas, né, que vão acontecer no decorrer de uma compilação, né? Então isso aí é apenas para resumir o que nós temos, né, hoje, né, o desenvolvimento quando a gente fala de níveis, né? É níveis porque são atalhos, né, que a gente tem de uma abstração para outra, tá? E aí, pessoal, a gente tem esses nomes aí, tá? Então, quando a gente fala de um compilador, né, que depende da arquitetura, é isso que eu estou falando, né? Eu tenho um compilador aqui dessa linguagem de alto nível. Vamos supor, por exemplo, aqui uma linguagem C, tá? Que essa é a linguagem C. Então, o compilador vai fazer o quê? Ele vai pegar esse cara aqui e vai trazer para cá, tá? Então ele vai fazer o que a gente chama de assembly. No entanto, ele vai depender da arquitetura, né? Cada uma tem a sua. O montador em si é um cara que vai estar... Aí que eu falei para vocês, né? Às vezes a compilação, o compilador ele está junto de um montador, né? Então a gente pode identificar esse montador como se fosse essa camada intermediária aqui, tá? Então essa camada intermediária vai fazer o quê? Vai pegar... Aliás, perdão. A gente pode colocar ele um pouco mais para baixo aqui. A gente poderia colocar aqui, né? Então, o montador ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esses atalhos aqui e traduzir isso de algo mais próximo do hardware, né? Então ele faz essa tradução desses símbolos que nós falamos, né? Esses atalhos entre aspas, né? Para uma linguagem um pouco mais que a máquina entende, tá? E o sistema operacional por si só, o que ele é? Ele é aquela camada, né? Ele é o software que vai fazer o quê? Vai gerenciar os recursos que eu tenho ali das minhas aplicações. Por quê? O que acontece? A gente está desenvolvendo várias aplicações aqui, né? Vários computadores, vários software, vários domínios, etc. Só que essas aplicações, elas compartilham memória, né? Compartilham processador com outras aplicações, né? Então, quando você está desenvolvendo o seu aplicativo C, né? o seu software em C, né? Você vai ter lá aberto, por exemplo, outros, né? Você vai ter um editor de texto, né? Você vai ter, às vezes, sei lá, alguma IDE extra, né? Algum software para te ajudar a desenvolver mais aplicações, né? Então todas essas aplicações elas estão na onde? No sistema operacional. Então precisa de um outro software, né? De uma camada que faz organização dessa galera toda, que fala, olha, o editor de texto vai usar tanto de memória agora e o compilador tanto de memória agora, né? Então ele faz essa supervisão, ele gerencia os recursos, né? Que estão naquele momento ali, tá? Bom, até aqui alguma dúvida, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Alguma coisa não ficou clara nessa... Vocês podem falar, pessoal. Isso aqui às vezes pode ser um pouco... Pode ser um pouco confuso. Tudo certo. Tudo certo? Muito fácil?
Facílimo, né, pessoal? Tá tranquilo, né? Bom, beleza, então. Tá. Bom, mais interno, né, a gente tem o que? A camada de hardware, né? Que é o núcleo das camadas que a gente tem, né? É o próprio hardware em si, né? Então, quando a gente olha essa nossa figurinha aqui, o que a gente está falando, né? Que esse cara aqui, esse hardware, né? Para uma informação chegar até aqui, né? Para uma instrução chegar, para mandar o hardware fazer alguma coisa, né? Ele passou por essas camadas aqui, né? Então, mesmo tendo essas, sei lá, dezenas de operações aqui, chegou a centenas de operações 0 e 1 aqui embaixo, né? Então, o que ele vê, na verdade, ele vê só os 0 e 1. Ele não sabe o que ele está fazendo, né? Ele apenas executa lá o 0 e 1 que chegou para ele, né? Então, esse aí é o núcleo, né? Que está envolvido o quê? Tanto os principais componentes de processador e de memória, por exemplo, quanto também os próprios dispositivos de entrada e saída, né? Todos esses caras são hardware. Então, o que eles veem aí, na verdade, são os 0 e 1. Tá? E aí o hardware pode variar, né? Conforme vocês já devem ter sacado aí, né? E a gente discutiu, né? Diversos tipos de computadores, diversos tipos de classes, né? Cada um, né, vai ter o seu respectivo hardware aí, tá? Desde o mais baratinho até o mais caro, né? Desde o mais potente até o mais, digamos assim, com pouco recurso, né? E assim sucessivamente, tá? Bom, trazendo um pouco mais para termos, né? Isso daqui são níveis de abstração. Os níveis de abstração, eles são extremamente importantes para a gente poder sempre evoluir a tecnologia, né? Então, dependendo do que você trabalha, onde você está alocado, você lida num nível, certo? É interessante que você saiba os diversos níveis, só que na sua profissão, eventualmente, ou na sua atividade, você vai às vezes lidar mais com um nível, tá? Bom, e como que é esses níveis que a gente poderia falar, né? Como eu falei para vocês, né, essa parte de hardware, né, esses níveis aqui, principalmente lá no início dos tempos da tecnologia, né, era tudo manual isso aqui, tá? Então, quando a gente começa a ver como foi a evolução do nível de abstração, a gente começa a ver o tanto que o pessoal sofria lá no começo, né? E aí nós lidamos com o que? Com bits, né? Com instruções e dados codificados, né? Então, sempre quando a gente está falando de bits e dados codificados, a gente já está analisando aqui, tá? Ou seja, os nossos 0 e 1, tá? Que é o que o hardware entende, né? A linguagem assembly, como eu falei, ela vem através de representações textuais, né? Então, um conjunto de 0 e 1 sendo representado, né, por uma respectiva nome, né, um dado textual, um respectivo atalho, digamos assim, tá? A linguagem de alto nível, como eu falei, que é essa de cima, permite da gente ter uma grande portabilidade, né, e ser próximo do domínio, né, do problema a ser desenvolvido, né? Então, é mais fácil, por exemplo, eu encontrar programadores de linguagem C, né, do que às vezes eu encontrar programadores assemblies para certos hardwares, né? Não só isso, a gente consegue desenvolver softwares em larga escala, né? Ou seja, muitos programadores de alto nível, né? Esses códigos desenvolvidos passando para as respectivas camadas mais baixas, né, para poder lidar com o hardware em si, tá? Então, essa característica, essa portabilidade, esse nível de abstração permite que eu aumente cada vez mais a produtividade, né, aumentando o número de pessoas aqui em cima, né, deixando cada vez mais as coisas padrão aqui embaixo, né, e evoluindo aquela tecnologia em particular. Tá? Então eu consigo fazer isso, né? Porque vocês concordam comigo que essas coisas aqui, elas podem modificar menos que essas?
né? Então, por exemplo, quanto mais específico que eu tenho aqui, isso, por exemplo, ler um dado sempre vai ser ler um dado, certo? Escrever um dado sempre vai ser escrever um dado, né? Conforme eu vou subindo a abstração, mesmo eu utilizando as mesmas coisas, ler um dado, escrever um dado, né, a gente vai ter coisas mais gerais, né? Essas coisas mais gerais, quanto mais geral, né, mais a gente pode ter diversos tipos de uso, né? Então, usar os níveis de abstração, né, permite a gente desenvolver em larga escala, né, para vários hardwares, né? Então você desenvolve às vezes uma aplicação, diversos hardwares, né? Então sempre olhando nessa questão, mais para cima mais geral, mais para baixo mais específico, tá? Para dar um exemplo um pouco mais preciso, né? Que inclusive esse conjunto de instruções a gente vai trabalhar nessa disciplina, tá? Que é o nosso MIPS, tá? Mais para frente a gente vai ver mais detalhes sobre isso, mas agora apenas para vocês terem uma noção, tá? Essa função aqui escrita em C, né, quando a gente traz ela para uma linguagem, né, de assembly, né, uma linguagem de instrução, o que nós temos? Nós temos isso aqui, ó, né? Esse mesmo código representa esse código aqui embaixo. Não se preocupe agora, né? Daqui a algumas semanas, daqui a algum tempo, vocês vão estar craque nesses caras aqui já. Tá? Tenho certeza que vocês vão se dar muito bem com essa linguagem. Não se assustem, né? Parece difícil, mas vocês vão ver que não é. Tá? Então, quando nós temos um código, né, a hora que a gente aplica uma compilação nele, o que a gente tem? A gente tem esse cara aqui, ó, né? Então por isso que eu falei para vocês que é importante quando a gente desenvolve algo aqui que às vezes não foi muito bem pensado a nível de estrutura de repetição, a nível de condicionais, esses caras aqui vão gerar várias instruções dessas, né? Então pode ver aqui, ó, que 1, 2, 3, 4 instruções, né, geraram o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instruções, tá? Então aqui é um exemplo aí do que a gente pode ter, né? Esse cara, né, sendo representado por esse, tá? E esse sendo representado por esse, tá? Então a gente pode ver que a galera de antigamente sofria muito, né, comparado a gente, digamos assim, né? E digo mais, pessoal, a gente está nesse nível, né? Cada vez mais que a gente desenvolve um nível de abstração, uma linguagem de abstração, esse cara aqui vai subindo cada vez mais, tá? Que é essa figurinha que eu falei para vocês. Então vocês vão ver linguagens de programação por aí, né, que às vezes hoje em dia, né, vai estar assim, pessoal. Quer ver? Ó? Vocês vão ver. Às vezes vocês vão pegar, por exemplo, a linguagem. Pô, velho, eu vi uma linguagem ali que eu coloco uma linha e faz tudo, né? O porquê que essa linguagem em uma linha faz tudo? Justamente por causa disso, né? Então às vezes uma linha aqui de fato é dezenas de linhas daqui de baixo, certo? Mas não se engane, tá? Não existe linguagem bala de prata, justamente para isso, tá? Uma coisa que vocês vão perceber, vocês já devem ter percebido, existe bastante... o cara defende com unhas e dentes que a linguagem dele é a melhor, tá? Só que o que ele se esquece de ver, na verdade, é que esse melhor não é dado pela linguagem, né? Ele é dado por toda essa galera aqui, tá? Então todo esse nível de abstração, ele vai dizer ou não se aquele código em particular vai ter um melhor desempenho, tá? Às vezes você vai usar uma linguagem que é muito alto nível, que vai ser mais rápida que um outro algoritmo, uma linguagem um pouco mais baixo nível. Por quê? Justamente porque às vezes não é só a linguagem, né? Tem outras características aí, tem o código assembly que ela gera, né? Às vezes algo que está em uma linguagem de mais alto nível gerou um código assembly de às vezes 3 instruções, por exemplo, né? Aí às vezes em um outro código gerou algo de 50 instruções, sabe? Então é nesse rumo que vocês têm que avaliar. Então aqui é um exemplo, esse aqui é um exemplo prático do que está rolando, né? Mais pra frente a gente vai entender o que é cada um desses aqui.
Bom, e sobre os componentes? Né? Sobre os componentes, a gente destaca o quê? Os principais aqui. Né? Quando a gente está avaliando o desempenho, a gente vê o que a gente falou lá, o nosso compilador, né? Que vai estar num nível um pouco mais fora. Né? A nível de hardware, nós temos entrada, saída, né? São os dispositivos de entrada e saída aí do computador. Tá? A nossa memória, né? Que vai lidar com as informações que estão na entrada e na saída, e disponibilizar isso para o processador, né? Que vai ter lá o nosso controle e o caminho de dados. Né? Então não se assuste também por enquanto, a gente vai ver cada um desses caras aqui, né, no decorrer dessa disciplina. Tá? Mas basicamente, essa entrada e essa saída serão disponibilizadas na memória, e essa memória vai se disponibilizar esses dados para o processador, que volta novamente, né, para o usuário sempre ter esse retorno. Né? E o que se avalia no desempenho, observa que esse cara aqui é sempre a entrada e a saída. Tá? Então, quando você está avaliando desempenho, além de todos aqueles atributos que eu mencionei, né, você avalia como isso está sendo realizado, tá? A nível de entrada e saída. Bom, como eu falei para vocês, esses mesmos componentes aqui estão presentes em diversas classes de computadores, independentemente de qual seja, né? O que muda apenas são os requisitos pontuais ali, tá? A entrada e saída também vai mudar, né? O seu PC aí, ele tem uma entrada e uma saída diferente de um computador embarcado, né? O computador embarcado às vezes vai ter um sensor que representa o respectivo teclado e mouse, digamos assim. Tá? O seu computador tem memória. Um computador embarcado também tem memória, porém diferentes. Tá? E o caminho de dados, a gente eventualmente tem bem parecido aqui nas diversos tipos de aplicações, diversos tipos de hardware. Tá? Mas todos eles vão ter esses componentes. Tá? Então, estudar esses componentes, estudar a comunicação entre eles, é algo que vai ser utilizado, né, a sua carreira como um todo. Tá? E como eu falei para vocês, né, eu vou até salvar essa imagem aqui, que eu acho que pode ser uma imagem legal para a gente deixar guardada aí. Tá? Então, quando a gente fala de abstrações, a gente sempre fala disso, como eu falei para vocês. Tá? Um nível, né, sendo subsídio para o próximo nível. Tá? Isso faz com que ajude a tratar a complexidade. Tá? Então, alguém que está no dia a dia, né, resolvendo problemas que a gente está aqui, digamos assim, é difícil a gente enxergar diretamente essa aplicação no hardware. É difícil. Tá? No entanto, a gente faz o quê? A gente vê os níveis que tem para subsidiar a gente. Tá? Que são sempre esses níveis aqui. O mais próximo, né, ele fica menos complexo daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Se eu olhar daqui para cá é muito complexo, mas se eu olhar daqui para cá é menos complexo. Né? Então, eles ajudam a gente a tratar a complexidade, eles ocultam os detalhes. Né? Então, aqui eu não tenho detalhes de 0 e 1 que pode atrapalhar o meu desenvolvimento. Então, eu posso lidar com o problema diretamente. Tá? Quando a gente fala de arquitetura, né, cada arquitetura tem um cara chamado ISA, tá? Que é Instruction Set Architecture, tá? Que basicamente é esse conjunto de instruções para arquitetura. Né? Então, quando um cara desenvolve um compilador, né, ele tem que eventualmente lidar com esse cara, né, com esse ISA. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai estar, em linhas gerais, ele vai estar pegando essa linguagem aqui e trazendo para cá. Então ele tem que estudar qual que é a arquitetura que ele está utilizando. Né? Como que ele utiliza isso? Usando um cara chamado ISA. Então esse ISA aqui é como se fosse um catálogo que a galera, a empresa, o relatório técnico que disponibiliza determinado hardware, que você pode utilizar para falar, olha, sempre quando tiver uma leitura e uma escrita de dados, você vai utilizar tal instrução. Né? Então é como se fosse um catálogo, né? esse ISA aqui.
um catálogo de tudo aquilo que aquele hardware faz, tudo aquilo que aquela arquitetura faz. E aí o cara, quando está construindo o compilador, ele vai pegar esse catálogo, né, esse ISA, e vai fazer a tradução. Olha, sempre quando o cara fazer isso na linguagem de alto nível, refere-se a isso na instrução. Tá? Então ele vai utilizar esse catálogo sempre quando ele precisar fazer uma tradução de uma linguagem de alto nível para algo de mais baixo nível. Tá? Que mais? Essa ISA ela está mais perto do software. Tá? No entanto, ela sempre vai em relação a isso. Sempre vai com relação a gente fazer essa leitura de um nível mais alto para um nível mais baixo. Tá? Então sempre tem essa questão de atalho que a gente discutiu aqui anteriormente. Tá? E obviamente, né, a implementação dessa ISA pode ter diversos tipos de implementação. Então, quando você estiver, por exemplo, falando de um Core 7, um Core 5, isso eu estou falando de Intel, tá? Eles vão ter a mesma ISA, eles vão ter o mesmo catálogo, tá? No entanto, eles vão ter implementações diferentes, né? Então, às vezes, pessoal, por isso que às vezes não espere tanto desempenho a mais, isso é uma questão um pouco mais prática. Quando a gente está falando de um i5 para um i7, tá? Porque às vezes, principalmente dependendo da aplicação que você está utilizando, né, ele usa a mesma ISA, o mesmo tipo de instruções, o mesmo formato. Pode melhorar, obviamente, de forma pontual em alguns pontos, tá? Só que usa a mesma ISA, tá? Ele observa a mesma abstração, o mesmo catálogo em si de instruções, né? O lado extremamente positivo é o que? Né? É que quando você desenvolve, né, uma ISA, você pode usar a mesma ISA para diversos tipos de implementações, diversos tipos de novos hardware. Então a Intel, por exemplo, pode utilizar a mesma ISA para desenvolver um novo, sei lá, Core 11, nem sei se existe, acho que o 9 deve ter, né? Mas ela pode desenvolver lá novas implementações utilizando o mesmo ISA. O cara, quando vai utilizar para desenvolver um compilador, ele tem que estar ciente disso, né? Quais as características ali, quais as arquiteturas que ele vai utilizar. Tá? ISA. Tá. Bom, com relação às tecnologias, se a gente olhar a nível de forma no decorrer das décadas, a gente vê o quanto que algo evolui na nossa área, né? A nossa área é um exemplo de que poucas décadas é o suficiente para ter muito avanço, né? Então aqui a gente pode ver que em 51, uma válvula, né? Alguns anos depois, 14 anos depois, aqueles mesmas tecnologias é o que valeria a 35 válvulas, né? Em 75, aquela tecnologia valeria 900 válvulas, comparado à primeira evolução tecnológica. Em 95, a 2.400, não, 2 milhões e 400 mil válvulas. E assim segue, pessoal. Como a gente pode analisar o quanto que a nossa tecnologia evolui. Tá? Isso em relação a custo também. Tá? Tanto a nível de desenvolvimento de custo, né? Quanto que eu gasto, quanto de performance. Quando eu falo de performance, inclusive, tem um cara famoso chamado Moore. Tá? A lei de Moore fala o quê? Ele declara, né, que um circuito integrado, né, que ao olhar, por exemplo, aqueles componentes, né, o circuito integrado, principalmente o processador, que a cada 18 a 24 meses isso dobra. Tá? Obviamente, ele teve essa conclusão olhando, né, ele fez estudos, né, envolvia de ano a ano, e ele viu o quanto, né, evoluía num período de tempo. Ele identificou um padrão de evolução ali. Tá? Isso se seguiu, essa lei, ela se seguiu por várias décadas. Tá? Obviamente, principalmente nas últimas décadas, está cada vez mais difícil dobrar. Né? No entanto, né, os vários critérios, os benchmarks que eu falei lá na aula anterior, né, são avaliados para você melhorar outros atributos, às vezes, do que apenas tempo de resposta, né, o quanto que evolui determinado circuito integrado, né, cada determinado hardware. Tá? Então,
Mas em termos gerais, nas décadas, né, essa aqui é uma regra que acabou tendo sua verdade. Tá? Bom, apenas para trocar por miúdos então, né, para a gente fazer um resumo rápido. Na aula de hoje, o que a gente viu? Né? A gente viu que desde os computadores de propósito específicos a propósitos gerais, eles vieram a partir de demandas da sociedade, né? Seja por coisas boas, seja por coisas ruins. Né? Esses diversos computadores, eles têm várias classes, né? Então, essas várias classes são o que a gente tem no uso do dia a dia, né? Seja a nível de servidor, seja a nível de hardware de seu PC em casa, né? Ou seja até a nível de computadores embarcados. Né? Tem vários tipos de classe. Apesar de várias classes, eles têm características que se sobrepõem. Né? Tem as mesmas características principais de hardware. Né? A gente viu que um programa, que o determinado desempenho de uma aplicação, ela se deve ser verificada em vários níveis, né? em várias características em si. Né? Deve-se olhar o algoritmo, né? Como que foi desenvolvido aquilo, né? As instruções que você está criando em alto nível. Né? Deve-se olhar a linguagem e o compilador, né? Que isso influencia bastante no desempenho, como também a arquitetura que está envolvida. Né? Mudou a arquitetura, mudou as instruções. Né? Mudou as instruções, isso pode ser bom ou pode ser ruim para o seu algoritmo. Tá? Então pode ter diversos tipos de respostas, né, a nível de desempenho. E também a gente deve analisar o que? A parte hardware, né, que envolve tanto processador e memória, né, quanto também os dispositivos de entrada e saída. Nós vimos que existem camadas, né, sendo as principais camadas mais gerais as camadas de aplicação, né, que são os softwares que nós desenvolvemos, né, as aplicações, aplicativos que a gente desenvolve em linguagens de alto nível. Né. Descendo um pouco mais, a gente vê que tem o nível da camada de sistema operacional, né? E os softwares que nós chamamos de software de conversão. Né? A exemplo aí o compilador, que traz uma linguagem para outra. Tá? E também a camada de hardware. Né? E além disso, a gente vê que cada camada tem as suas múltiplas camadas. Tá? Seguindo ainda, nós temos que um conceito bem importante é o que nós chamamos de nível de abstração. O nível de abstração, ele ajuda a gente a ocultar detalhes, né, e desenvolver um determinado nível. Né? A gente vê que o nível de abstração, ele ajuda e muito, né, o desenvolvimento da tecnologia. Né? Foi ele, inclusive, responsável por a gente ter o que nós chamamos hoje de linguagens de alto nível. Né? E ainda as melhorias dessas linguagens de alto nível que não param. Né? No dia a dia surgem mais aplicações, né? Mais níveis em si, mais formas de lidar com esses níveis. Né? A gente viu que existe um conjunto básico de componentes. Esse conjunto básico está presente em qualquer tipo de computador, tá? Independentemente da sua classe de computador. Nós vimos que para desenvolver um determinado compilador ou para desenvolver um determinado recurso que envolva uma arquitetura, né, quando a gente começa a descer o nível, né, a gente precisa cada vez mais ser um pouco mais específico. Né? Uma forma de ser específico, né, de utilizar a especificação a seu favor, é utilizar um cara chamado de ISA, né, que é o nosso Instruction Set Architecture, que ajuda a gente a ter como um catálogo, né, para desenvolver algo focado em uma determinada arquitetura. Tá? Seguindo, a gente vê que, além dessa ISA, a gente vê que existe uma interface binária, né, e uma implementação específica. Né? Ou seja, dada a determinada ISA, a gente tem o que? Diversos tipos de implementações, né, que são específicas para cada, por exemplo, processador. Tá? Nós vimos também que
conforme passa as décadas, cada vez mais aumenta, né, o nível de hardware, né, o desempenho ele pode ser tanto melhorado quando estudado melhores formas de aplicar a tecnologia, né? E uma observação vai ter feito por um cara chamado Moore, tá? Que era um cara que trabalhava na Intel na época, ele era um dos sócios da Intel, se não me engano, tá?